Olá, pessoal, estamos aqui na 25ª Convenção do Espírito Santo, né? E eu estou sendo, assim, privilegiada em poder fazer esse podcast com duas feras aqui, dois amigos, Felipe Guerra, né? Prazer ter você aqui no Espírito Santo. O prazer é meu, obrigado pelo convite, pela oportunidade. A convenção está lindíssima, um grande evento. E Renata Santana, minha amiga também, né? Também outra fera aí da área tributária. Muito prazer estar aqui com você, Carla, mais uma vez. E um estado maravilhoso desse, né? Você acha que eu ia deixar de estar aqui nesse evento? Agora ela tá meio em Portugal, mas o Espírito Santo tá difícil, ela saber o que estado é o que é bom agora. Gente, a gente está num evento aqui muito legal e esses dois aqui fizeram parte de um painel sobre a reforma tributária. O Felipe tem um lindo projeto, a Renata também, né? Ambos eu vou pedir depois para falar sobre o projeto, que eu acho muito importante a gente enaltecer o projeto que amplia aí o conhecimento para todo mundo. Então eu vou começar falando. Felipe, fala qual é o nome do seu projeto que você fez da reforma tributária, qual foi o seu objetivo e como que está isso agora? Bom, o projeto que eu tenho desenvolvido junto à reforma tributária é um treinamento chamado Dominando a Reforma Tributária. E o propósito é exatamente preparar os profissionais, não só com aquilo que já existe hoje, mas também com todas as atualizações que virão até a completa implementação em 2033. E houve uma ramificação desse projeto, né, porque essa foi a primeira ideia, e hoje a gente também tem um grupo, uma comunidade, que é a comunidade do Guerra, uma mentoria, com aproximadamente 350 tributaristas de vários locais do país, que a gente se reúne quinzenalmente para discutir, para debater a reforma tributária, e tem sido muito rico, porque os debates, as trocas são sobre a aplicação prática nos diversos segmentos, são muitos casos e situações, tem um grupo onde as pessoas todos os dias literalmente discutem a reforma tributária, com muitas situações reais, então está sendo bem legal mesmo ver o engajamento dos profissionais, a preocupação com esse ambiente de transformação e o quanto isso, de fato, está gerando oportunidades no Brasil inteiro. Perfeito. E fala um pouquinho para a gente do seu projeto que você tem aí, que você começou aí tem pouco tempo também sobre a reforma. Então, sobre a reforma tributária, a gente tem um grupo que é aberto, que é a Reforma Tributária em Gotas. Tem quase 800 pessoas participando, e a gente também diariamente posta e tem conversas. E temos o grupo, que aí já é fechado, da Reforma Tributária em Movimento, que aí nele a gente vai postando todas as novidades, também tem reuniões mensais comigo, com meu sócio, Anderson Paganini, onde a gente explica todo o movimento que está tendo na reforma, porque ela está em andamento. Perfeito. Então, como vocês podem observar, pessoal, muito legal isso, que quer dizer, vocês estão ampliando o conhecimento, criando negócios com isso, né? E essas pessoas depois elas vão replicando isso é muito interessante. Então, pessoal, vamos saber mais um pouquinho sobre esse contexto da reforma tributária e queria perguntar para os dois aqui, o que vocês acham que vai impactar a reforma tributária para os empresários de contabilidade? Bem, no escritório de contabilidade, acho que o maior impacto é a gente mudar a forma de pensar. É a gente mudar a forma de agir. Então, a reforma tributária agora, os primeiros anos, até 2033, né, mais ou menos, nós vamos viver o mesmo caos que vivemos hoje no PIS, COFINS, ICMS, ISS. E agora vamos ter um caos um pouquinho maior, porque vamos viver mais impostos, né? Mas a partir do momento que ela estabilizar, porque ela vai estabilizar, o IVA estabiliza em todos os países, nós vamos ter tempo e qualidade para fazer o que a gente mais tem que fazer, que é a consultoria, que é dar orientação. Então, nossa forma de trabalhar vai ser mais do operacional, porque ele realmente vai sistematizar mais, e vai mais para a consultoria e mais para a orientação. O que eu tenho observado, Carla e Renata, é que os escritórios de contabilidade eles vão ter que, de fato, mudarem o seu modelo operacional. E isso requer, como a Renata já bem falou, né, sair da questão operacional e se tornarem mais estratégicos e orientativos. Eu tenho visto também que isso traz muitas oportunidades, né, porque as empresas, principalmente aquelas que já possuem algum tipo de comitê interno, que já possuem algum grupo de trabalho que está discutindo, que está debatendo, que estão minimamente preocupados com a reforma tributária, já estão contratando consultorias, já estão buscando por profissionais que possam conduzi-los durante esse momento de transição, e à medida que as fases se aproximam, essa busca será cada vez maior. Então, aqueles profissionais que, obviamente, né, estiverem preparados para orientar as empresas, que estiverem preparados para poder ter um produto na prateleira para ofertar para os seus clientes, porque esse talvez seja o grande desafio, né, ele conseguirá, obviamente, aproveitar esse mercado. Agora, eu repito, o desafio é, de fato, definir isso como um produto, porque senão chega a hora de você implementar e o seu cliente vai exigir essa implementação de você. Perfeito. E isso vai se tornar só mais um trabalho que você vai ter que incorporar.
porque você não fez o planejamento para poder fazer a abordagem correta. Perfeito. E aí, Felipe, queria fazer uma pergunta para você. A gente tem mais de 500 mil contadores nesse país. A gente, os 3 aqui, ministram palestra, treinamentos, e a gente percebe o desconhecimento e as pessoas estarem abismadas com que isso que está acontecendo e já é realidade. Como que você vê isso também? Porque se a gente falar nosso nível, assim, nosso meio, em nossa volta, são pouquíssimas pessoas que estão realmente estudando, se dedicando a esses mais de 500 artigos dessa lei complementar, e ainda estão achando que isso não vai pegar. E a gente tem um dificultador, na minha opinião, que os empresários mais antigos de mercado, mais experientes, ainda também acham que, tipo, eu não vou me preocupar com isso agora, né? Deixa a coisa acontecer. Só que é uma reforma, como vocês falaram, diferente. É uma reforma que implica em gestão, né? Que implica em conhecer a atividade da empresa. Como é que você vê isso? Você também enxerga que tem muita gente ainda que não se atentou para a reforma? Enxergo isso com muita preocupação, Carla, porque o mesmo sentimento que você tem é o que eu tenho, que mesmo no nosso meio, com pessoas que normalmente, né, estão mais preocupadas em estar atualizados, você percebe que estão por fora de muita coisa relacionada à reforma. Imagina naqueles grupos onde a maioria está preocupado só com o operacional de hoje, com as entregas de hoje, com a rotina que já leva hoje. Então vejo com muita preocupação e vejo que nós temos ali talvez uma armadilha que essa reforma traz, bem diferente de outras implementações que nós tivemos, porque quando nós tivemos a implementação do SPED, o profissional que ficou meio que dormindo no ponto, o sistema quase que assumiu essa responsabilidade por ele e implementou isso por ele ao ponto em que disse assim, ó, não, você vai continuar trabalhando do jeito que você trabalha, mas agora você vai gerar um arquivo, vai fazer isso. Tipo, vai o racha, né? O sistema meio que terceirizou, chamou para si a responsabilidade de adaptar a empresa de contabilidade. Com a reforma, não. Com a reforma, não, porque o fisco está assumindo de forma muito agressiva até essa parte operacional e caberá ao profissional a parte orientativa. Ninguém vai fazer isso por ele. O fisco não vai orientar o cliente dele de dizer sai do simples, vem para o presumido, paga IBS. Faz o híbrido. Não vai dizer isso. O fisco não vai fazer esse papel. Esse papel é do profissional da contabilidade. E quando nós temos esse sentimento de que não está havendo uma preocupação com a preparação suficiente, isso significa que muitas empresas vão ficar desassistidas. O que, por um lado, é ruim, porque quando a gente pensa em categoria é ruim, mas, por outro lado, é bom, porque aqueles que estiverem, de fato, preparados vão nadar de braçada. Perfeito. Eu estava conversando com o Roberto Dias aqui, assim que acabou, e a gente batendo um papo e falando sobre consultoria de reforma. Ele, cara, eu não conheço outra pessoa que faça fora você. Aí isso me acendeu um alerta. Quem não é visto não é lembrado, tá vendo? Aí isso acendeu um alerta na minha cabeça que disse, poxa, mas eu conheço algumas pessoas. Eles só conhecem uma, então pode ser que o mercado esteja percebendo uma carência gigantesca de profissionais para trabalhar com a reforma. Você sente assim, Ana? Sinto, e é bom que a gente está aqui num canal aberto do CRC, porque tem que chamar os profissionais. Sim. Tem tantos profissionais de contabilidade excelentes, mas que têm medo da área tributária. Então precisa perder esse medo. Outro ponto que eu acho importante, estamos ficando todo mundo igual, olha, eu tenho... Desde 2008... Estamos começando do zero de novo, isso né? aí. Desde 2008 tem experiência tributária, mas agora eu estou igual a quem está iniciando. Então aproveitem esse momento é único de você entrar nessa área. É uma área rentável, é uma área interessante para vender serviço. Perfeito. Então, assim, por que não? Né? Eu pergunto, por que não? E uma área que na própria reforma fala, né? A gente fala o tempo todo disso, vocês falam muito que você precisa da contabilidade estar certa para poder a coisa acontecer. E aí, Renato, eu queria também te fazer uma pergunta. Tem aqueles que não vão querer mexer com isso. Ok. Tem aqueles que não vão querer mexer. Cara, eu não quero mexer. Meu cliente, se quiser, contrate outro para fazer. E aí tá tudo bem, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, acho que aí cada um tem sua vida, né? E sabe onde o calo vai apertar. Mas, assim, quem gosta dessa área, ou quem acha que não gosta, porque sabe como é que eu entrei nela, Carlos? Vou até abrir um parênteses aqui. Eu entrei porque eu percebi que era a área mais carente de profissionais. Não foi porque eu sou apaixonada, hoje sou. Eu já ia falar, se você falar que você não é, a mulher dorme e acorda com o lucro real na cabeça, crédito presumido de substituição é uma coisa doida. Mas não foi sempre assim, eu não conhecia a área tributária. Então eu falei, qual é a área que mais precisa de profissionais? Eu estava no escritório grande de contabilidade, você sabe, e aí ele falou, olha, a área tributária é a que mais carente, então eu vou para esta. Então eu já me matriculei no mestrado na semana seguinte na área tributária, que foi o meu primeiro mestrado, em planejamento tributário, para ver se eu aprendi a base, porque eu acho que a gente tem que saber a base realmente, né?
A base tributária do mundo inteiro é muito parecida, gente. Eu atuo aqui no Brasil, estou começando a atuar em Portugal, tenho clientes também nos Estados Unidos, e o que eu vejo é que, se você calcula lucro real no Brasil, você calcula imposto de renda em qualquer lugar do mundo. Porque a regra é muito parecida, o que vai diferenciar uma adição, uma exclusão, mas o raciocínio é o mesmo. E se você aprendeu o IVA aqui no Brasil, você faz o imposto de qualquer país, são quase 180 países, que é IVA, e que a base é a mesma, vem da OCDE, ninguém está inventando. Então, assim, é uma área, é para o mundo, para até de enxergar só para o Brasil, né? Interessante. A gente pode abrir, assim como foi com a norma internacional da contabilidade, né? E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, Felipe. A gente está com vários assuntos, vários temas na reforma, é muita coisa, né? A gente até já conversou sobre isso em outros momentos. Ou seja, é muito mercado, como vocês dois estão falando. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho, ou desse a sua opinião a respeito de o split payment. Ele vai ser vai ser uma coisa muito interessante, eu acho, de que splitar o tributo através de todas as situações de pagamento, todas as modalidades de pagamento do sistema financeiro vai ser muito bom. Eu dei uma palestra recentemente, há poucos dias atrás, num evento de varejo, que não é a área que eu trabalho, vocês dois sabem disso, mas foi falar de uma forma geral com a reforma, e na hora que eu toquei nesse assunto, eu percebi alguns empresários falando assim, poxa, então nós vamos voltar a receber em dinheiro. E aí eu acho que as pessoas ainda não entenderam. Qual que é a sua visão disso? Você acha que é possível aí voltar a ter aquela informalidade ou a não utilização da modalidade de pagamento financeiro com a reforma tributária? Carla, eu vejo bastante essa discussão e a pergunta é bem interessante. Mas, particularmente, o que eu percebo? Normalmente, quem está preocupado com split é porque acha que tem alguma margem de não pagar o tributo ou que hoje não está pagando. Estão pagando. Perfeito. Na verdade, o que o split vai fazer é só separar do seu pagamento a parcela que vai para o fisco. Quem mais sentirá, de fato, é o fornecedor, né? Porque ele vai, obviamente, perder a oportunidade de financiar a sua operação com o dinheiro do tributo. Só que o que o fisco está fazendo, né, que até mencionei hoje na nossa apresentação mais cedo, que é a implementação desse modelo de conformidade por design, ele acaba sendo muito uma aderência a um novo modelo de sociedade. Então não adianta a gente imaginar que depois de toda a evolução que a gente teve tecnológica... Do Pix, gente. Tem país já copiando o Pix. Sim. Eu canso de viajar e sem levar a carteira. Antigamente você levava a carteira com seus documentos, tudo. Eu canso de viajar só com o celular, porque tudo de documento tá ali, tudo de banco tá ali. Então, você imagina... É meio inconcebível de que por conta de uma mudança na sistemática de recolhimento do fornecedor... Eu vou parar e não, agora eu vou andar com dinheiro. Vou andar com R$1.000 dinheiro no bolso, que agora eu vou ali comprar um materialzinho, um pãozinho. Eu não tenho R$1 na carteira. Faz tempo que eu não vejo dinheiro em espécie, faz tempo. Então, eu não consigo conceber dessa maneira. Eu acho que seria mais ou menos a gente acreditar que o sistema tributário ia pautar um retrocesso social. Entendi. Então, eu acho difícil disso acontecer. O que eu acho é que, num primeiro momento, pode haver uma resistência natural, mas quando as coisas se acomodarem, as pessoas vão perceber que o que elas pagavam, elas vão continuar pagando. Talvez aqueles segmentos, né, como o seu, que é bem as operações com bens imóveis, que tem a questão ali de locação, que tem coisas que antigamente não tinham tributos, esse pessoal tente resistir um pouco mais no início, né, até porque, eu não estava pagando... Até a pessoa física, né, que também não pagava. Não estava pagando e agora eu vou ter que pagar, talvez tente resistir. Mas... Como a gente sabe, né, no Brasil, a administração tributária ela amarra tanto esses cruzamentos que a margem para a gente fazer qualquer tipo de criatividade nesse planejamento tributário é muito pequena. Então, eu particularmente acho que vai haver um esperneio num primeiro momento por aqueles mais resistentes. Depois vai equalizar. Mas depois equilibra. Renata, vou fazer uma pergunta para você. Vamos imaginar, né, que eu, Carlos, tenho empresa contábil, né, e falar assim, Renata, vamos fazer em parceria lá nos clientes da gente aqui, você implanta a reforma lá nos meus clientes? E aí você fala assim, Carla, é complicado, como é que eu vou implantar a reforma nos seus clientes se são seus clientes, né? Como é que você vai abordar isso? Você acha que vai começar a ter esse movimento de B2B dentro das empresas de contabilidade? Por isso que eu fiz a pergunta anterior, por quê? Cara, tudo bem, eu posso não saber nada de indústria, chegar para você, vou fazer o seguinte, eu vou pegar um cliente de indústria, a gente faz contratos B2B, ou white label, não sei qual a modalidade que a gente preferir, e aí a gente trabalha em conjunto, porém o cliente continua sendo meu, mas você faz uma etapa do trabalho. Você acha possível, baseado na pergunta que eu fiz anterior para vocês, que isso possa acontecer no mercado de contabilidade?
Acho possível, e eu acho que já está acontecendo. E uma coisa que você está falando aí me deu até algumas ideias. Falei, gente, por que a gente... É muito difícil, aí quem é contador vai saber disso, é muito difícil eu conseguir vender um serviço para o meu próprio cliente. Ainda mais de implantação de reforma. Pode ter algumas resistências. Eu sei que tem clientes que não vão resistir, mas no geral, na grande maioria, sim. Sim, vai achar assim, já está incluído. Mas se eu oferecer o serviço do meu colega, ele não resiste. Então, talvez vai ter aquelas trocas também. Olha, implanta nos meus, eu implanto nos seus. E tem uma vantagem disso, Carla. Porque você não é Renata. Você vai implantar com a visão da Carla, e talvez seja melhor. E talvez seja diferente, talvez eu aprenda. Vai aprender, então, a gente pode aprender coisas diferentes, né? Porque são muitos detalhes. Então, assim, eu e Carla já trocamos atendimentos em vários clientes, né? Então, a gente já tem essa experiência. E não é concorrência, pessoal, é parceria. Eu acho que tem muito espaço para parceria, muito mesmo. Então, eu acho que é o momento também. E a gente tem muita dificuldade, Felipe, em falar essa palavra parceria com colegas de profissão, que já é muito comum, por exemplo, na advocacia. Sim. Né? Quando o contador adora se comparar com o advogado, vocês, contadores, né? Então, vamos fazer uma comparação agora. Um advogado tem um negócio chamado advogado parceiro, advogado associado, uma coisa assim. E aí, quando na advocacia você indica cliente, você ganha percentual, para poder execução do serviço, algo que no mercado contábil parece que é um crime, né? Então, assim, se eu estou indicando o cliente Felipe direto, vão achar um absurdo o Felipe me remunerar por isso. Cara, de repente você é a maior fomentadora de cliente para o escritório do Felipe, entendeu? De repente você é a maior fomentadora de clientes para o escritório da Renata. E tá tudo bem, gente. Sim. Eu tenho os meus, mas eu não tenho competência técnica para atender uma determinada atividade que eles têm. Você acha que a reforma também pode ser essa oportunidade? Sem dúvidas. Inclusive, Carla, isso que você falou é interessante, porque eu sempre cito isso nas minhas aulas, né? Lá no escritório, a gente tem a curva ABC dos clientes, né? A gente tem as categorias de clientes. E a gente tem uma categoria que a gente chama de top 14, são os 14 maiores clientes do escritório. Desses 14, 9 foram indicados por contadores. Oh, que legal. 9 foram indicados por contadores. Tem a contabilidade interna, a pessoa sabe da necessidade de um trabalho externo, indica e a gente desenvolve essa parceria. Em muitos casos, a gente remunera ele. Às vezes o profissional diz, não quero, que eu até acho errado, porque ele está levando uma solução para a empresa, quem está remunerando é o parceiro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas às vezes a pessoa não quer, mas em muitos deles a gente tem contrato de parceria onde a gente remunera. E isso é super normal. Na advocacia isso acontece muito. Eu trabalhei em escritório de advocacia. Eu trabalhei em escritório de advocacia, um dos maiores do Brasil, de 2006 a 2008. É o novo, né? Mas naquele tempo já era extremamente comum os advogados estarem indicando clientes para aquele escritório. Isso tem praticamente 20 anos, né? 20 anos. E eu achava isso o máximo, porque eu dizia, poxa, o cara está sendo remunerado pela indicação, ele não vai fazer absolutamente nada. Mas hoje eu enxergo de uma forma diferente. Ele abriu as portas do negócio, ele gerou uma grande oportunidade, mas ele foi bem remunerado por isso. Então, isso na contabilidade também precisa ser fomentado, até porque nós estamos vendo com a reforma que vai ser impossível você entender de tudo. Nossa. Então, por exemplo... E você tem várias atividades operações com bens imóveis. Meu amigo, tem que ir para alguém que seja especializado. Eu entendo o contexto geral, abro a oportunidade com o cliente e passo a bola para o meu colega. Restaurante é assim, faculdade é assim. Eu acho legal isso. E eu queria fazer a última pergunta, acho que a gente já está aí no final do tempo, é assim, a gente como profissional contábil, a gente tem um mercado muito grande, gente, muito aberto. E eu, Carla, particularmente, acho que tem duas coisas muito importantes que ninguém tira. Por isso eu falo, o ser humano é único, né? Já disse, o ser humano, ele fala assim, eu conheço uma pessoa que é igual a você. Não, amor, desculpa, eu sou eu, só tem eu. Os pintinhos amarelinhos assim, só eu hoje. Então, assim, são duas coisas que ninguém tira da gente. Conhecimento, que difere uma pessoa da outra no primeiro momento. E no segundo momento, a aplicabilidade desse conhecimento. Porque não adianta nada você... eu estava comentando com a Renata esses dias ontem, você vai no evento, ouve, volta e você não usa nada, não aplica nada, é como se você estivesse rasgando, jogando dinheiro e tempo fora. Você acha que nesse momento que a gente está agora, o conhecimento, o estudo contínuo, a aplicabilidade disso vai impactar na mudança no mindset do profissional? Quer começar, Renata? Sim. Cavalheiro, né? Dá espaço para as damas. Não, Carla, eu acho que assim, o bem mais precioso, ontem eu ouvi essa palavra, o ativo mais precioso está aqui. Não tem ativo mais precioso que isso. Então, para mim, o ativo mais caro que eu tenho sou eu mesmo, minha mente. Né? Eu vendo isso. O que a gente vende? A gente vende conhecimento. Então, assim, é o meu maior ativo hoje. E
E por mais que eu e você já estudamos várias vezes juntas, nunca que o atendimento vai ser igual, porque somos únicas. Agora, não significa que é ruim, né? São diferentes. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam entender isso, precisam compreender. Hoje eu ouvi uma palavra aqui de uma participante do evento, da palestra que a gente deu. Ela falou assim, nossa, no dia que eu for metade do que você é, eu vou estar muito satisfeito. Eu falei, mas você já é inteira, você está aqui, é a mesma coisa que eu estou fazendo. Só que a percepção de mundo muda com as experiências próprias. Então, assim, a gente precisa realmente trocar com os colegas, sabe? Porque, assim, a minha percepção de mundo é muito pequena, com certeza disso. Mas quando eu junto com eles dois aqui, amplia. Então, quando a gente vai juntando com mais gente, amplia mais. Então, aquele grupo que você falou de 300, nossa, deve ser show. Sim. Entendeu? Porque é muita gente pensando no mesmo assunto. Com certeza saem ideias maravilhosas. A gente tem grupos, né, Carla? Sim. No CRC... Igual a gente estava falando sobre o assunto, assim, vai perder incentivo tributário, os estados. Não, no nosso grupo, o assunto é como trazer benefícios em cima da reforma. Às vezes não é um benefício tributário direto, às vezes é financeiro. Então tem 1000 formas, gente, colocar a mente para pensar, para a gente continuar fomentando os lugares que nós estamos vivendo e atuando. Perfeito, você, Felipe. Como você começou perguntando sobre essa parte da aplicabilidade do estudo, né? Eu sempre digo para os meus alunos que toda aula é teórica se eles não colocaram o que aprenderam em prática. Toda aula, o professor pode fazer o exemplo mais prático do mundo, mas ainda nós estamos no ambiente acadêmico. Se ele não levar aquilo ali para a vida dele, para a prática, a aula foi teórica. Então, eu acho que um desafio gigantesco é esse, é a aplicação. A gente está ficando sobrecarregado de informação e não consegue executar nada. Na maioria das vezes é isso que acontece. E isso está muito no que você tocou, a mentalidade. A mentalidade de que o profissional da contabilidade, ele é um operador, ele tem que deter conhecimento, porque se ele não tiver conhecimento, o cliente dele não vai contratá-lo. Mas não é isso que o seu cliente quer. O seu cliente não vai lhe pagar mais caro porque você tem um mestrado, porque você tem um doutorado, porque você fez pós-doutorado, porque você fez outra pós. Agora, ele vai te pagar melhor se você entregar resultado. Isso é o que ele está buscando. Agora, óbvio, esse conhecimento, se você consegue utilizar ele, do mestrado, do doutorado, da pós-graduação, para gerar resultado, aí você está fazendo o movimento correto. A gente, às vezes, cria a expectativa no local errado. A gente quer que o cliente valorize a gente por aquilo que não gera valor. E a gente deixa de gerar valor naquilo que realmente vai trazer resultado. Então, alinhando isso corretamente, aí a gente consegue ter profissionais bem-sucedidos, realizados, prósperos, que vivem bem, que param de reclamar que a profissão é ruim, e se sentem, de fato, realizados em serem contadores, tributaristas, em viver essa profissão. Eu queria deixar uma dica para vocês, tá? Quem tem filho. Se você ficar chegando em casa falando pro seu filho todo dia que contabilidade é chato, contabilidade demora, contabilidade cansa, você não vai ter sucessor, tá, filho? Esquece. Então, só deixar a dica para vocês verdade. Que eles vão crescer achando que é uma porcaria ser contador. É verdade. Olha, foi muito bom estar com vocês dois. Eu acho que a frase que fica é conhecimento e aplicação, e cresce mais quem cresce junto, né? Porque a gente não pode ter medo de crescer junto com alguém, valorizando quem está do seu lado, valorizando quem você confia principalmente, né, Renata, né, Felipe, para valorizar os conhecimentos dos nossos colegas. Fica aí a dica, né, participe do nosso podcast, curtam bastante as redes sociais do CRC, porque aqui a gente também gera conhecimento e, não deixem de participar dos projetos deles, hein, esse aqui, eu sou aluna dele, no projeto dele, estou no grupo dela também, reforma em gotas? Reforma tributária em gotas. Reforma tributária em gotas. Eu não entendi ainda por que em gotas, mas isso vai ser outro podcast. Porque tá indo devagar, gotinha por gotinha. Eu falei, porque eu tenho que ter um podcast pra poder saber disso. Mas fica a dica e o recado aqui pra vocês, gente. A gente volta mais pra frente aqui com mais podcast aqui no CRC.